Quando se pensar em doença celíaca, quais são os seus tipos e é muito frequente na população? Devemos retirar o glúten preventivamente para evitar doenças? Olha, realmente a doença celíaca, ela é uma doença que, de certa forma, tem uma alta prevalência no Brasil, né? Assim, essa dieta do glúten é moda, é muita moda. Você, para retirar o glúten, você precisa realmente retirá-lo a partir do momento que você tiver uma doença celíaca confirmada em atividade ou uma alergia ao trigo, né? Tá? São duas situações que você deve retirar trigo, cevada, que é justamente nessas duas situações, a intolerância ao glúten, ou a doença celíaca, ou a alergia ao trigo. Mas em outras situações, apesar da alta prevalência, que a prevalência no Brasil é de 1 para 200, mais ou menos, em média, né? Isso em estudos recentes feitos em pacientes doadores de sangue, aonde foi-se identificada a presença do anticorpo antitransglutaminase tecidual, antigliadina e também o antiendomísio, principalmente o antitransglutaminase tecidual. Então viu-se que realmente há incidência de 1 para 200, e naqueles que foi identificado antitransglutaminase tecidual e que fez biópsia de duodeno, né? Então é uma incidência relativamente alta e pode ser até um pouco maior, porque não é todo mundo que tem o anticorpo positivo que quer fazer a biópsia de duodeno. Mas só se tira o trigo realmente, que é um alimento nutritivo, que é um alimento que de certa forma faz parte da nossa dieta, e que de certa forma nos nutre adequadamente. Só se deve retirá-la a partir do momento que tiver o diagnóstico. Mas se você quiser saber realmente um pouco mais sobre as classificações da intolerância ao glúten, ela pode ser típica. E na típica a gente tem alguns sintomas como a distensão abdominal, a hipotrofia glútea, ou seja, aquele paciente que de certa forma tem os glúteos não muito desenvolvidos, e também uma diarreia crônica, né? E complementando com os anticorpos positivos, principalmente o antitransglutaminase tecidual, também podendo ter o antigliadina e o antidomísio positivo. E também na biópsia a gente vai ver uma diminuição, uma atrofia da vilosidade do intestino delgado, principalmente do duodeno. E a gente tem também outros dois tipos de doença celíaca, né? A atípica e a doença celíaca idiopática, ou seja, sem manifestações. A atípica pode ser um monte de coisa, né? A atípica é que realmente é difícil o diagnóstico, porque ela pode estar relacionada desde doenças neurológicas, como o autismo, é uma causa bastante plausível de agravamento do espectro autista, né? Esse processo inflamatório intestinal, como a doença celíaca, como a alergia alimentar ao leite. Quem é uma referência nisso é o professor Adebral Sabrar, que tem estudos publicados em revistas internacionais, é uma referência científica mundial da relação da alergia alimentar ou do processo inflamatório intestinal por si só na influência do espectro autista. Então, algo que tem que ser visto também. A questão também de alterações ósseas, como osteoporose, alterações dos dentes, né, com uma fragilidade do dente, com uma diminuição, inclusive, do fortalecimento dele, né? Acaba se tornando um dente muito frágil, muito enfraquecido. O próprio esmalte do dente fica muito enfraquecido também, e isso propicia o aparecimento de cáries com muita frequência. A gente tem também o próprio emagrecimento, é algo também que pode, aquele emagrecimento sem uma causa aparente, pode levar também a dermatite, pode levar também a se pensar numa intolerância ao glúten sem uma causa atípica, né? Não aquela intolerância típica, mas uma causa atípica. E também um outro problema também é a dermatite herpetiforme, né? A dermatite herpetiforme, que é chamada de doença do glúten da pele ou a doença celíaca da pele, é uma doença que se manifesta com o aparecimento de bolhas. Por que é herpetiforme? Porque ela é na forma da doença do herpes, né? Aparecimento de bolhas avermelhadas que estouram e que de certa forma se confundem muito com o herpes e aparece no corpo inteiro e sem diagnóstico, né? O paciente de certa forma acaba passando em vários médicos e não consegue um diagnóstico adequado. E tem que se pensar no diagnóstico diferencial para a doença
do glúten de pele ou dermatite herpetiforme ou doença celíaca da pele, tá bom? Espero ter te ajudado. Agora, certamente, se você tiver o diagnóstico, retirar o glúten, aí sim vai ser uma ação preventiva consciente e sábia, tá bom? Um abraço, obrigado!